Buenas, pessoal. Vamos então fazer uma revisão para a prova aí de geometria, tá? Que vai ser semana que vem, no dia 23 de outubro. E a primeira questão aqui, a gente precisa entender sobre a geometria de posição. Eu expliquei bastante em aula, vou fazer agora aqui. Vocês têm que ficar bem atentos em como é que faz esse tipo de exercício, tá? Não é difícil, é um exercício que vocês vão conseguir acertar facilmente. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que não está capturando o cursor de tela, mas tudo bem. Faz mal. A ideia é o seguinte, pessoal. GM e AH são coplanares. Pede para considerar a figura abaixo, a base é um hexágono, classificar em verdadeiro ou falso e depois justificar a resposta. Então, GM é essa reta aqui que eu fiz agora. Vou usar outra cor aqui, vou usar um realce amarelo. Então, GM é essa reta. AH é essa reta aqui. Perceba que GM e AH não podem ser coplanares, porque elas são reversas. Elas não se interceptam. Então, a letra A é falso e é reversa. A letra B, FA, FE, FM. FA e FE são coplanares, mas a FM é a diagonal aqui de uma das faces. A FM é concorrente da intersecção de FA e FE. Então elas não são coplanares as três. Elas são coplanares, FA e FE são coplanares, FE e FM são coplanares, mas FA, FE e FM não são. GM e ML. Ó, GM é essa aqui, ML é essa aqui. Percebam que elas fazem, são arestas da face, aqui da base do prisma oblíquo. Logo, GM e ML são coplanares, elas estão no mesmo plano. GH e AH. GH é essa aqui, AH é essa aqui, logo elas são concorrentes. Elas se cruzam. AH e BI, AH e BI, elas são paralelas. Sim, são paralelas. Elas aqui está afirmando que não são paralelas, e na verdade elas são. Tá? Percebam que elas são arestas aqui de um paralelogramo. GM e BI. Se nós pegarmos o GM e o BI, percebam que elas são reversas, sim. Tá? Então, essas aí são as respostas que vocês precisam estar escrevendo. Na número 2, identificar se os pontos são colineares. Como é que eu identifico a colinearidade de dois pontos? Né? Vamos lá. Não é difícil. Basta que vocês façam um vetor. Então, você vai pegar aqui um vetor menos 1, menos 5 e 0. Depois o 2, 1 e 3. E depois o menos 2, o menos 7 e o menos 1. E aí você precisa repetir as duas colunas aqui do lado. Tem outras formas de fazer, tá? Mas eu vou fazer por essa aqui. Você multiplica aqui. Então, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 15 mais 2, 30. E aqui dá 0. Nesse caso aqui dá 0. Aqui vai ficar menos com menos dá mais, mas como está indo da esquerda, fica 21 positivo. E esse cara aqui, aqui e agora aqui. Mais 10. Perceba que a resposta aqui vai ser diferente de 0. Então, a resposta aqui vai dar
31, 61, 62. Logo, a gente diz que esses caras aí não são colineares. Eu só vou largar no GPT aqui para ver como é que o GPT faria isso. Diga se são colineares. Ele vai fazer com vetor. E ele diz que são colineares. Então, fiz CAX. Deixa eu só ver aqui. Menos 1, menos 5 e 0. 2, 1 e 3. Menos 2, menos 7, menos 1. Aí o menos 1 com menos 1 aqui dá 1. Aqui vai ficar mais 30. E aqui dá 0. Aqui dá 0. Aqui fica menos 21, ó. Menos 7 vezes 3 dá menos 21. 21 vezes 1, aqui dá menos 21. E esse aqui vai ficar menos 10. O prof errou o sinal aqui. Tem que lembrar sempre que eles vão trocar o sinal, somando tudo a zero. Lembrando que aqui, ó, essa linha deu 0. Essa linha aqui fica mais 21, mas como a gente está indo para a esquerda, tem que trocar o sinal. Isso aqui dá mais 10, mas eu estou indo para a esquerda, troca o sinal. E aí, somando tudo, deu 0. Os outros dois exercícios vocês vão fazer da mesma maneira. No exercício 3, pede para calcular a distância entre os pontos, né? Entre os planos. Então, como é que eu calculo a distância entre esses planos aqui? Plano P1 e P2, né? A distância entre esses planos, a gente pode estar utilizando da seguinte forma. Primeiro, identificar quem que é o A, B, C e D em cada um dos planos. Então, veja só. O A aqui vai valer 1, o B vai valer 2, o C vai valer menos 1, e o D, quanto que vai valer o D? Menos 5D. O D vale menos 5. Nesse outro caso aqui vai ser A igual a 2, B igual a 4, C igual a menos 2 e D igual a 3. Tá? Então, você identificou ali cada um deles. Aí, a gente, para que eles sejam paralelos, verificando se os planos são paralelos, calcule a distância entre eles. A gente só precisa fazer a distância. Primeiro, a gente tem que encontrar o vetor normal ao plano π1. O que é o vetor normal ao plano π1? Vamos olhar aqui. Utilizando esses carinhas aqui, nós vamos achar a raiz quadrada do 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado. Com isso, eu vou ter 1 mais 4 mais 1, que vai dar a raiz de 6. Então, essa parte de baixo da fórmula aqui é raiz de 6. E em cima, eu preciso fazer D2 menos D1. Então, o que é D2 menos D1? O D2 eu achei 13, o D1 menos 5. Então, eu vou fazer o módulo de 3 menos o menos 5. E isso vai ficar, então, 3 mais 5, que dá 8. Então, a distância vai ser o quê? Raiz de 6. Vai ser 8 sobre a raiz de 6. E aí eu posso estar racionalizando isso, multiplicando por raiz de 6 em cima e embaixo. Vai ficar 8 raiz de 6 sobre 6, que é a mesma coisa que 4 raiz de 6 sobre 3. Então, essa é a distância que está sendo perguntada. Deixa eu deixar aqui, quem quiser pausa o vídeo aí para copiar, tá? E vamos continuar então. Exercício 4. Achar o ângulo entre as retas. Eu vou fazer a reta A, tá?
E a reta B vocês façam por vocês daí. Já como exercício, esse aqui é a reta A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar o vetor de cada um deles. Eu tenho aqui já feito, que é para nós descobrirmos, né, que é mais fácil de fazer. O ângulo é cosseno de θ. Aí eu vou fazer A e B. Lá eu usei VT no dia da na sala de aula, mas é bom vocês entenderem que o que interessa para nós aqui é o que faz, né? Módulo de A, módulo de B. Agora, quem que são esses A e B aí, né? Esses A e B são justamente os vetores diretores das funções. Então, aqui, ó, dr é 1 sobre 1 menos 1. E, ó, olhando para esse vetor aqui, qual que é o vetor que está junto com o lambda aqui? É o 1, o menos 1 e o raiz de 2. Certo? Ele só fez errado aqui na hora de resolver, mas não faz mal. E o nosso outro vetor aqui vai ser o 1, 1 e o próprio raiz de 2 também. Agora eu vou fazer em cima o produto dos dois, que vai ser 1 menos 1 mais 2, que dá 2. Faço esse com esse, mais esse com esse e esse com esse. Preciso multiplicar esses caras aí que eu circulei e somar eles. Então, em cima vai ficar 2 sobre... Agora, embaixo. Quem que é o módulo de A? É a raiz de 1 ao quadrado, mais 1, menos 1 ao quadrado, mais 2. Isso dá quanto? 2. E quem que é o módulo desse cara aqui? Também é 2. Somando isso aqui vai ficar 1/2. Quando que o cosseno de θ vale 1/2? Usa a calculadora e vai achar que θ tem que ser igual a 60 graus. Ou θ precisa ser π sobre 3 rádio. Expliquei bem isso em aula para vocês. Expliquei como é que fazia. Tá? É só fazer esses cálculos aí. Aqui está errado o que ele fez. Ele não utilizou a forma certa aqui, ó. Eu pedi para o GPT fazer antes para mim conferindo as respostas, mas veja que ele botou... Eu coloquei aqui raiz de θ, e era raiz de 2 aqui, ó. Sei o que aconteceu na minha cabeça na hora de fazer. Eu vou fazer essa conta aqui certinho, só para ver o que o GPT vai fazer, para não ter erro. Então, é 3 mais t, menos 2 menos t, e raiz de 2t. E aqui, raiz de 2t. Vou ver o que ele vai fazer. Agora ele fez certo, ó. Ele vai fazer justamente o que a gente fez. Vai fazer as continhas. E ele vai dar para nós aqui 60 graus, tá? Exatamente o que eu fiz com vocês ali. Aqui determine o ângulo entre reta e plano. Como é que eu faço para determinar o ângulo entre uma reta e um plano? Eu vou utilizar a fórmula, né? Deixa eu diminuir o zoom disso aqui. Então, determinar a reta entre ângulo e plano.
Deixa eu ver aqui. Determine o ângulo entre as retas S, R, aqui. X0. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar aqui a paramétrica, né? Então, eu vou dizer assim, ó, que Z vale T. Se o Z vale T e o Y é igual a Z, o Y vale T. E o X, por sua vez, não muda o valor. Essa é a paramétrica, essa aqui é uma reduzida. Essa aqui é uma equação reduzida e a paramétrica é essa aqui. Qual que é o vetor diretor aqui? 0, 1 e 1. Tá? Outra coisa, a gente precisa ver que a equação do plano é 0. Agora a gente vai precisar pegar o quê? Para achar o ângulo, então a gente acabou de achar aqui o 0, 1 e 1. Eu vou pensar assim, ó, o ângulo entre as retas. Z é igual a 0. Se o Z vale 0, qual que é o vetor normal plano Z igual a 0? É 0, 0 e 1. Tá? Então, aqui eu vou ter que o plano π vai ter um vetor normal 0, 0 e 1. É só vocês pensarem assim, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, né? Esse plano, eu quero o plano z igual a 0. Eu quero esse plano aqui, ó. Né? Que está cortando ele todo assim. Então, eu quero saber qual que é a reta normal, que está 90 graus com o plano XY. É quando o z vai valer 1 e o XY vai valer 0. E aí eu só preciso, como a gente está calculando o ângulo, a gente vai utilizar seno. É a mesma forma anterior. Então eu vou pegar aqui e vou fazer 0, 1 e 1 vezes 0, 0 e 1, que vai ficar 1, né? Faz 0 vezes 0, 1 vezes 0 e 1 vezes 1. Soma tudo. E embaixo eu vou ter a raiz de 0 mais 1, que dá a raiz de 2, vezes a raiz de 1. Isso aqui dá, a soma ao quadrado, isso aí dá 1. Então, eu vou ter que seno de θ vai ser igual a 1 divididos por raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, totalizando, então, 45 graus ou π² de radianos. Tá? Então, aqui está a explicação passo a passo. Vai pausando o vídeo, olhando, né? Substituindo a fórmula do seno, e aí você vai chegar em 45 graus. Copiar. Vocês podem pausar o vídeo, então não tem muito. A 6, ache o vetor diretor de uma reta e que forma um ângulo de 45 com o plano tal. Essa 6, eu vou fazer assim, ó. Eu não sei se eu coloquei uma igual na prova, mas eu vou passar igual aqui para vocês. Então, o plano π1 é x, y, z. É 1 e 1. O plano π2 é 1, menos 1 e 0. Como não tem z, é 0. Achar o vetor diretor, eu vou pensar assim. O vetor diretor paralelo ao plano π1 deve ser ortogonal ao vetor n1. Para que isso aconteça, o d vezes o n1 tem que ser 0. Ou seja, um vetor ABC vezes esse 1 e 1 e 1 tem que dar 0. Como ABC vezes 1 e 1 e 1 vai ficar A mais B mais C, ficar 0. Aí a gente pode pensar qual que vai ser o vetor que colocado aqui vai dar 0. Eu posso escolher, por exemplo, 1 e menos 1. Se o A vale 1, o B vale menos 1. E o C vale 0. Portanto, nós vamos ter aqui, então, esse vetor aqui sendo ortogonal ali ao plano que a gente está trabalhando, o plano π1. Agora, eu preciso fazer o quê?
pegar o vetor que a gente acabou de achar, multiplicar por N2 e embaixo fazer a mesma fórmula de antes. Só tem que lembrar que se eu quero 45 graus, eu tenho que usar raiz de 2 sobre 2. Então, eu coloco raiz de 2 sobre 2 aqui e faço as continhas, tá? Aí você vai fazer a substituição e aí a gente vai ter que, para que a reta forme 45 pi 2, precisamos escolher um vetor diferente. Aquele vetor ele não deu porque era 0. Então, vamos pegar esse vetor aqui. E aí a gente vai ter que 0 e menos 1 vai fazer, então, um ângulo de 90 graus com o plano π2. 45 graus com o plano π2. Essa 6 aqui eu não coloquei na prova assim, desse jeito, tá? Por isso que eu passei rápido por ela. Se alguém tiver dúvida, a gente pode estar fazendo com mais calma. A 7 pede para dividir esse segmento de reta em partes iguais, em 5 partes iguais. Então, a primeira coisa que a gente vai achar que é o vetor BA, tá? Que vai ser fazer 7 menos 2, que dá 5, 10 menos 5, que dá 5, e 2 menos 1 menos 3, que dá 5. Então, você faz a diferença desse menos esse. É assim que a gente acha um vetor. Agora, eu vou pensar o seguinte. O meu primeiro... e daí eu quero... Esse é o vetor diretor. Eu quero dividir em quantas partes iguais? 5. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 1/5. Se for 6, é 1 por 6 e assim por diante. Fazendo a continha, vai ficar 1,1,1. E agora eu posso escrever o ponto A, a gente já sabe que é 2, 5 e menos 3. Agora, o ponto 1, que é o primeiro corte, vai ser somar 1 e 1 e 1, então vai ficar 3, 6 e menos 2. O ponto 2 vai ser 4, 7 e menos 1, e assim sucessivamente. Eu já tenho isso respondido aqui. Então, você faz a conta de B menos A. Você divide, então, B menos A por 5, que você vai achar 1 e 1 que eu expliquei agora. E aí você faz 2, 5 menos 3 mais 1 e 1. E aqui estão as coordenadas dos 5 pontos para corte. Pensando que 7, 10 e 2 é o último ponto que a gente achou. Esse é o próprio ponto B. Tá? Então, na prova, você tem que colocar aí exatamente esses pontos que eu pedi aqui. E agora vamos fazer o nosso último exercício, que é achar as equações paramétricas da reta que passa por este ponto aqui. Ó. Eu tenho um ponto, 2 pontos, A e B, e eu quero as paramétricas. Então, a primeira situação aqui é fazer o vetor BA, que vai ser menos 15 menos 6 dá menos 21. 5 menos o menos 2, que dá 7. Menos 27 menos 15, que dá menos 42. Tá? Então, vejam só. Então, a gente vai achar o vetor BA, menos 21, 7, menos 42. Agora, a equação paramétrica funciona assim. Eu escolho qualquer um dos dois pontos. Eu vou pegar o ponto A. Então, x é igual, y é igual, z é igual. Escrevo o ponto A aqui, que é o 6, o menos 2 e o 15. E agora eu escrevo os vetores aqui em função de t. Só que daí é menos, né? Menos 21t, mais 7t, menos 42t. Fechado. Tá? E é isso. Ó, tá aqui, do jeitinho que a gente viu. Certo? Qualquer dúvida, podem estar me chamando, mas eu acredito que já ficou bem esclarecido bastante coisa. Um abraço.